Igreja Adventista do Sétimo Dia americana versus Igreja Adventista do Sétimo Dia brasileira. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós retomamos a nossa série sobre as entranhas do Adventismo do Sétimo Dia. Se você quer saber tudo a respeito desta igreja, acompanhe a gente dessa série, onde a gente vai bater um papo absolutamente embasado, absolutamente transparente a respeito da Igreja Adventista e algo fundamental para você entender o Adventismo é entender as conexões, as relações de poder entre a Igreja Adventista americana e a Igreja Adventista brasileira. No vídeo passado, eu mencionei um pouco a esse respeito, inclusive dentro de um tom, falando assim um pouco da relação entre os Estados Unidos da América como país e o Brasil como país. Até inclusive mencionei assim de forma indireta um pouco dessa questão do imperialismo norte-americano, do colonialismo norte-americano, de como que os Estados Unidos da América são um país assim bastante interessante da gente pensar sobre múltiplas perspectivas, né? O Adventismo do Sétimo Dia, inclusive, entende que os Estados Unidos da América são a segunda besta de Apocalipse 13, apesar de que, obviamente, a discussão teológica sobre a identificação das bestas de Apocalipse 13 seja uma discussão muito extensa, muito complexa. E existe espaço, né, para entendimentos e abordagens diferentes da abordagem adventista. Mas eu só estou trazendo esse caso aqui, não é para a gente discutir a teologia adventista nesse momento. A gente pode fazer isso em outros momentos, de forma extensa, sem nenhuma dificuldade, mas só para dizer assim, o quanto é importante, né, para o próprio adventismo, essa discussão a respeito do país Estados Unidos da América. Só que assim, no vídeo anterior eu talvez possa ter passado a impressão de que eu vejo a relação entre Brasil e Estados Unidos como países e Igreja Adventista norte-americana e Igreja Adventista brasileira meramente como uma relação do império versus a colônia, né? Tanto no sentido de país quanto no sentido de igreja. E eu, assim, não quero passar uma visão simplista para vocês da relação entre a igreja norte-americana e a igreja brasileira. Então, assim, eu gostaria de deixar claro para vocês aqui que tudo que eu consigo fazer num contexto de um vídeo do YouTube é colocar a questão de uma perspectiva geral, não de uma perspectiva absolutamente desenvolvida e exaustiva a respeito de tudo como as coisas realmente são, porque aí de fato a gente, né, não teria tempo hábil para realmente contextualizar a história adventista e o Império Adventista como organização, né, e realmente falar do funcionamento da Associação Geral, do funcionamento da divisão sul-americana e de cada instituição e instância da igreja, seja fora do Brasil ou no Brasil ou lá nos Estados Unidos, especialmente essa questão assim, né, da Associação Geral, que é o órgão mais importante quando a gente fala da relação entre a igreja norte-americana e a igreja brasileira, ainda que é interessante também a gente estudar como que é o adventismo em si nos Estados Unidos, né? Os membros, as igrejas, as associações, né? As conferências, como eles chamam lá e tudo mais. E é bem legal a gente entender tudo isso, mas naturalmente eu tenho um desafio muito grande de relatar para vocês uma questão super ampla e complexa em um contexto de um vídeo do YouTube, que inclusive é produzido no sentido assim, né? Eu aqui falando e você aí ouvindo. Inclusive, se eu tivesse boas habilidades de edição de vídeo, então poderia, em cada frase que eu falo aqui, então falei da conferência geral, podia mostrar a sede da conferência geral, depois eu falei de não sei o que, posso mostrar não sei o que, mas naturalmente começa a ser muito trabalhoso, muito complicado ficar editando os vídeos, então eu tenho a abordagem de fazer vídeos simples, eu falando e você ouvindo, sem muitos recursos, né, de edição e tudo mais, e isso torna o meu desafio ainda maior, né, para
captar a atenção de vocês e tentar realmente fazer vocês entenderem do que a gente está falando. Claro, eu entendo que se você está assistindo essa série, você tem interesse no adventismo e provavelmente você tem alguma experiência com o adventismo. Então, quando eu falo de membros da igreja, igrejas locais, associações, uniões, divisões, associação geral, teologia, instituições da igreja, sei lá, podemos falar de Novo Tempo, Casa Publicadora Brasileira, Super Bom, e milhões de outras coisas, clube de desbravador, clube de aventureiro, departamentos da igreja, não sei o que, você provavelmente tenha, né, alguma experiência com essas coisas, até porque senão você não teria muita curiosidade de estar assistindo esse vídeo. Então eu já estou também pressupondo que estou falando para um público que, mesmo que tenha não adventistas assistindo, tem interesse, né, no adventismo. E aí também tem a internet toda para vocês pesquisarem, se aprofundarem, se vocês quiserem saber alguma coisa que eu pudesse citar aqui que vocês quiserem se aprofundar. E eu recomendo, naturalmente, que vocês leiam algo da história da Igreja Adventista e como que ela funciona, o Manual da Igreja, o livro de praxes, as publicações de uma forma geral, as discussões internas que existem no Adventismo, como que funciona a estrutura administrativa, as empresas, né, do Adventismo, escolas, hospitais e tudo isso que a gente já citou e tudo mais, é tudo bem interessante. Mas vamos voltar aqui para o foco do que eu quero falar nesse vídeo, tá? Que tem que ver com o meu desafio de descrever a importância das relações entre a igreja norte-americana e a igreja brasileira para você entender o fenômeno que é o adventismo. Bom, toda a estrutura empresarial, governamental, humana, em geral, na imensa maioria dos casos, segue uma lógica piramidal, ok? Isso é da natureza humana, isso é da natureza das organizações, e existem muitas razões para que isso seja assim, tá? É um topo de liderança no topo da pirâmide que comanda uma massa maior de pessoas que está na base da pirâmide. Basicamente, toda empresa, todo governo, toda igreja funciona dessa forma. E, em geral, quem chega primeiro tem a tendência de estar mais ao topo da pirâmide do que quem chega depois, certo? Porque é natural que, por exemplo, o Adventismo do Sétimo Dia nasceu nos Estados Unidos, depois se espalhou pelo mundo. Então, qual que foi a tendência natural? É que a liderança adventista está nos Estados Unidos da América e a base está ao longo do mundo, certo? E o adventismo funciona exatamente dessa forma, como uma pirâmide de poder hierárquica, onde você vai ter os norte-americanos no topo da igreja. Isso não quer dizer que, por exemplo, você só vai ter um presidente da Associação Geral Norte-Americana. Inclusive não é verdade, a gente já teve presidente da Associação Geral Europeu. E inclusive tem um brasileiro que deseja muito chegar à presidência da Associação Geral ao topo da pirâmide na próxima Assembleia da Associação Geral, que é o vagabundo mau caráter Ayrton Killer. Mas a gente não vai, nesse vídeo, entrar em muitos detalhes a respeito do Ayrton como pessoa. Podemos fazer isso de forma um pouco mais extensa e mais bem embasada no futuro, tá bom? Dando um passo atrás, o Adventismo do Sétimo Dia nasce lá do movimento Millerita, nos Estados Unidos, e tem toda uma história muito interessante, que tem os seus lados positivos e tem os seus lados negativos. Tem as questões históricas de fato e também tem um pouco de mito envolvendo o nascimento do Adventismo, né, o mito fundador, que muitas vezes é contado, né, no contexto de pregação, ensino, evangelização, para criar na mente daqueles que virão a ser os adeptos do Adventismo uma percepção de que o Adventismo nasce de uma direção divina e que aí essa história ela é importante, ela tem algum lastro na profecia de Daniel, na profecia de Apocalipse, que tem ali um livro amargo e ali um desapontamento amargo pelo qual os adventistas passaram para agora pregar ao mundo as 3 mensagens angélicas. E assim, tipo, eu
não discordo dessa leitura do adventismo em relação à sua própria identidade, mas, ao mesmo tempo, entendo que algumas dessas convicções, elas merecem ser escrutinadas de forma crítica, beleza? Mas o meu ponto aqui não é teológico nesse momento. O meu ponto aqui é simplesmente demonstrar que a igreja nasce nos Estados Unidos da América, e por causa disso, a estrutura piramidal que surgiu do desenvolvimento dessa organização tem o seu foco mais alto nos Estados Unidos da América. Por isso, inclusive, a Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia tem seus quartéis generais em Washington, D.C., né? Como inclusive a divisão sul-americana tem seus quartéis generais em Brasília. Inclusive você percebe a vocação política da igreja nesse aspecto, né? A sede da igreja americana é onde está a sede do governo americano. A sede da igreja brasileira é onde está a sede do governo brasileiro. Até porque, como a gente já viu nesta série, a igreja funciona juridicamente como um estado paralelo, beleza? Lembre que isso é absolutamente importante para a gente entender o que é o adventismo. E outra, todas as religiões funcionam mais ou menos da mesma maneira, tá? Com pequenas variações sobre o mesmo tom, beleza? Legal. Então, o que acontece? Como os americanos estão no topo da pirâmide adventista, quando o adventismo começou a se espalhar pelo mundo, os americanos eram aqueles que detinham a mensagem que iria ser pregada às demais regiões do mundo. E eles formaram os primeiros líderes, né, das igrejas nas regiões fora dos Estados Unidos da América. Então existe toda uma história do adventismo brasileiro, né? Os primeiros missionários americanos que vieram ao Brasil, que desceram ali na região de Santa Catarina, e tem toda aquela história daquele bêbado que pegava e enrolava mantimentos nas literaturas adventistas que serviam assim, tipo, como jornal lá da vendinha, não sei onde, de Gaspar Alto, e aí mandavam essas coisas lá, enrolavam a batata numa página do Grande Conflito. Aí chegava lá, a senhora lá que tinha comprado a batata, pegava a batata e tinha aquele papel, de repente estava lá um pedaço do Grande Conflito, falando da Ellen White ou da Guarda do Sábado, para parar de beber, para parar de fumar, inclusive um bêbado que foi um dos responsáveis aí por disseminar a literatura adventista nesses aspectos. E tal, não sei o que, e daqui a pouco começou a ter interesse, né, dessas pessoas começaram, né, ver que esses folhetos, essas coisas tinham endereço, aí podia mandar uma carta, tudo, né, um pouco diferente lá nos idos aí de 1890 e tanto, 1900 e pouquinho, acho que 1900 e pouquinho, né, que começou o adventismo no Brasil, depois também na Argentina, inclusive acho que eu fui lá na UAP, que é a nossa faculdade na Argentina, que acho que tem a primeira igreja na América do Sul, né, e etc, e beleza. E aí o que acontece? As igrejas, elas têm um negócio assim, muito interessante, especialmente de origem norte-americana, que tem assim uma vocação empresarial. Nem toda igreja funciona dessa mesma forma, mas muitas igrejas funcionam desta forma. E aí o que acontece? No adventismo, você tem uma coisa muito interessante. Você tem, vamos pensar assim, inicialmente, um grupo de norte-americanos com uma interpretação de Daniel e Apocalipse, Guarda do Sábado, não sei o que sobre a alma, e sobre a Ellen White, e meia dúzia dessas coisas e tudo mais, que agora entendem que essas coisas todas, elas têm um sinete divino, né, de uma perspectiva de uma correta interpretação da Bíblia, uma missão de pregar isso ao mundo. E quando os missionários vão descendo para as diferentes regiões do mundo, chegam aqui no Brasil, não é diferente, você tem um pouco de dificuldade de fazer um povo que não fala a sua língua, por exemplo, no caso, né? Os norte-americanos fazerem os brasileiros acreditarem na mensagem adventista. Então você tem que ter gente traduzindo esses materiais, você tem que ter gente transportando esses materiais, você tem que ter gente espalhando esses materiais, você tem que ter gente disposta a dar explicações a respeito desses materiais, dessas interpretações, dessas ideias sobre a guarda do sábado, o juízo investigativo, a volta de Jesus, 1844, Ellen White, não sei o que, e alma, e dízimo, e não sei o que, etc, etc, etc. Como você tem uma igreja norte-americana que não fala português,
Os primeiros líderes são americanos que vêm para o Brasil, e aí eles vão meio que aprendendo um pouco a língua, e eles vão angariando os primeiros fiéis ali que vão acreditando nessas mensagens e tudo mais. E assim como existe uma estrutura piramidal de pessoas que comandam a igreja da perspectiva lá norte-americana, no Brasil vai se desenvolver também umas primeiras famílias que vão aceitando a mensagem adventista e que vão ficar no topo da pirâmide na Igreja Adventista do Sétimo Dia na região brasileira, que inclusive é dominada por poucas famílias, né? Vamos dizer assim que hoje, já com 150 anos dessa história mais ou menos, a gente tem, sei lá, umas 20 famílias muito influentes dentro do Adventismo, que basicamente comandam a imensa maioria do que é a obra, como a gente chama, né? Que é a organização adventista do sétimo dia. Então você tem duas pirâmides aqui sendo claramente formadas. A pirâmide norte-americana que reina sobre o mundo e a pirâmide das famílias desses adventistas que inicialmente se convertem e ganham esse espaço para serem líderes da igreja na região local aqui no Brasil, beleza? Só que, naturalmente, existe uma relação de poder entre a pirâmide de cima e a pirâmide de baixo. O que acontece? A pirâmide de baixo ela deve a sua existência à pirâmide de cima. Por que existe uma liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil? Porque um dia, lá nos Estados Unidos, se desenvolveu essas interpretações adventistas e não sei o quê, que vieram a ser exportadas para outras regiões do mundo, inclusive no Brasil. Beleza? Tá claro para vocês essa dinâmica? Espero que sim. Então é isso. Então você tem uma relação de dependência, você tem uma relação de hierarquia, você tem uma relação de subordinação e você tem uma relação muito interessante, onde a pirâmide brasileira ela deve a sua existência à pirâmide norte-americana, mas de forma interessante, a pirâmide norte-americana precisa da pirâmide brasileira para angariar recursos para sustentar a pirâmide norte-americana, né? Porque o que acontece? Se você vai ter que produzir materiais, livros, teologia, uniformes escolares, e apostilas escolares, e alimentos, e livros, e não sei o quê, e materiais aí para ficar pregando a sua religião lá pelo mundo inteiro, o que você tem que fazer? Você tem que angariar dinheiro do mundo inteiro para tocar esse negócio, certo? Que funciona em grande medida como um estado paralelo em termos jurídicos e como uma empresa na prática, né? Basicamente é isso. Ainda que eu diga isso não para excitar nenhum tipo de preconceito que vocês possam ter em relação aos conceitos de estado paralelo e nem de empresas, tá? Estados paralelos ou empresas podem ser legítimos de determinados pontos de vista, tá? Inclusive, não vejo nada de errado com essas questões por si mesmas. Elas vão se tornar problemáticas quando esse estado paralelo, essa empresa que é a igreja, vai se tornar o foco de corrupção, interesses internos, lutas políticas internas, que vão revelar, né, no final das contas, uma sede pelo poder que vai fazer com que esse estado paralelo transgrida as leis governamentais e atropele umas às outras dentro das estruturas, as hierarquias. E aí tem todas umas tretas internas, assim, que naturalmente a gente vai poder explorar com muita tranquilidade, com muito embasamento, com exemplos práticos aqui dentro dessa série. Mas nesse momento, o importante é vocês começarem a ter um pouco dessa visão, dessa relação interessante entre Estados Unidos e Brasil. Porque assim, olha, os americanos desenvolveram as compreensões adventistas nos Estados Unidos, exportaram elas para o Brasil, mas como eles querem dedicar a vida deles a esta causa, desta igreja e desta religião, e tirar o seu sustento desta causa, desta igreja e desta religião, ou desta empresa e deste estado paralelo, elas têm que, de alguma maneira, angariar recursos. E se esse produto está sendo, entre aspas, vendido globalmente,
Globalmente se angaria dinheiro e faz o quê? As pirâmides de baixo mandam dinheiro para a pirâmide de cima. Por isso a gente recolhe dízimos e ofertas aqui no Brasil para sustentar gente vagabunda e mau caráter, não só como Ayrton Killer, mas como Ted Wilson, tá? Inclusive vamos falar extensamente sobre Ted Wilson em outro contexto, em outro momento. O mais importante agora é vocês entenderem a questão geral, beleza? E a questão geral, no final das contas, é extremamente simples. E ela envolve aquilo que provavelmente seja a maior chave para a compreensão do Adventismo do sétimo dia, que tem que ver com essa relação entre Igreja Norte-Americana, ou Associação Geral, e Igreja Brasileira, divisão, união, associações, igrejas locais e etc. Que basicamente é o seguinte: se coloque no lugar dos adventistas norte-americanos. Quais são as qualidades que você gostaria de ver nos adventistas brasileiros para que você permitisse que esses adventistas brasileiros representassem a sua franchise religiosa lá no mercado brasileiro? Vamos tentar entender a Igreja Adventista do Sétimo Dia como uma grande cadeia de McDonald's, por exemplo. O que o McDonald's faz? Ele tem um padrão desenvolvido nos Estados Unidos da América, que ele diz assim: se você quer ser meu representante, meu parceiro no Brasil, você tem que aceitar e se adaptar a esse padrão. Então lá o logotipo, o tipo do lanche, da bebida, da batata frita, das sobremesas, você tem que fazer tudo direitinho conforme eles mandam. E se você cumprir todas essas características aí, você pode comprar uma franquia do McDonald's, usar a marca deles, norte-americanos, ganhar o seu dinheiro aqui, mas uma parte desse dinheiro você vai pagar para eles lá. É basicamente assim que funciona. E na religião funciona da mesma maneira. Você tem uma franquia que é Adventismo do Sétimo Dia, o nome, tá? Prazer, para vocês saberem como é que funciona. Então, ó, a gente comparou a igreja a um estado paralelo, a uma empresa, agora uma franquia, né? Uma empresa em forma de franquia, né? E o que você, se você fosse do topo da pirâmide nos Estados Unidos, você pediria dos seus franqueados no Brasil? Bom, aí você começa a entender um pouco as relações políticas de poder entre a igreja norte-americana e a igreja brasileira. E isso explica muita coisa no Adventismo do Sétimo Dia, tá? Vou dizer para vocês algumas questões assim. Você sabe quem é Amin Rodor? Você sabe quem é Reinaldo Siqueira? Você sabe quem é Roberto Pereira? Você sabe quem é Valdecir Lima? Você sabe quem é Sérgio Festa? Você sabe quem é Adenilton Aguiar? Você sabe quem é Clacir Virmes? Você sabe quem é Emilson dos Reis? Você sabe quem são essas pessoas que eu aqui estou citando? São professores de teologia na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Claro, alguns talvez já estejam aposentados, outros ainda estão na ativa, alguns foram colegas meus, outros foram meus professores, e naturalmente poderia citar muitos outros aqui, só citei como exemplo. Por que o Ezequiel Gomes, que é nada dentro da igreja, já publicou mais livros do que todas essas pessoas? Exatamente por causa da relação de poder entre a igreja norte-americana e a igreja brasileira. Porque o brasileiro, ele é visto não como sendo líder da teologia adventista, mas ele é um replicador da teologia adventista, que é produzida na Andrews, em Loma Linda, lá nas faculdades norte-americanas. Lá estão os grandes teólogos, tanto que um dos grandes desejos de muitos pastores teólogos é ir para lá, é ir fazer doutorado lá e aí se tornar algum cargo lá, para daí influenciar de lá a igreja. Você não consegue influenciar a igreja estando na base da pirâmide, você tem que estar no topo lá da pirâmide, lá nos Estados Unidos. Então, por isso, os nossos teólogos, os nossos pastores, os nossos professores de teologia, eles têm zero incentivo à produção teológica. Especialmente por algumas questões complexas. Além deles não serem vistos como líderes, mas como replicadores do que se produz na liderança, teologia é uma coisa complexa
e que nem todo mundo pensa da mesma forma. Então, às vezes, quando você começa a escrever demais, publicar demais, você começa a falar suas opiniões demais, e as suas opiniões podem não bater com a opinião de um outro teólogo ou de um administrador da igreja, o que é pior. E, em geral, as relações entre administradores e teólogos não é das melhores. Já falei sobre isso um pouco nessa série e vamos falar um pouco mais sobre isso no futuro, tá? Teólogos têm a tendência de serem mais teóricos, administradores têm a tendência de ser mais pragmáticos. E, em geral, o teólogo está numa situação de mais subserviência em comparação com o administrador. Então, se um teólogo desagradar um administrador, a cabeça de quem que rola? Do teólogo, não do administrador, certo? Relações de poder. Da mesma maneira, se você é um adventista na pirâmide brasileira e bate de frente com um adventista na pirâmide norte-americana, cabeça de quem que vai rolar? De quem está na pirâmide brasileira, não de quem está na pirâmide norte-americana, certo? Inclusive por isso que o Ayrton fugiu do Brasil para se refugiar lá nos Estados Unidos, né? Fica bem nítido para vocês como que a banda toca, tá? E assim, gente, entender, eu dei um pequeno exemplo. Por que pastores, professores de teologia não produzem muita literatura? É um pouco desse conflito, um pouco dessa tensão entre a igreja norte-americana e a igreja brasileira. Claro, não quer dizer que os nossos teólogos, pastores, etc., não produzem nada. Não, eles produzem artigos, livros, etc., mas geralmente de forma um pouco mais limitada. Poderiam fazer muito mais do que fazem. Por isso o Ezequiel já produziu muito mais do que todos eles. Certo? E claro, óbvio que a gente não está querendo dizer com isso que o Ezequiel pessoalmente é melhor do que eles. Pelo contrário. Um Amin Rodor, por exemplo, da vida, que foi meu professor. Eu já escrevi muito mais do que ele, mas eu o respeito como um teólogo muito mais capacitado do que eu mesmo. Tá? Foi meu professor, a quem eu devo honra, respeito, muito amor e carinho e tudo mais. Beleza? Só para vocês entenderem de forma prática o que a gente está falando. Só que essas questões, elas não influenciam a igreja só no que se produz ou se não se produz em termos de teologia. Essa relação entre a igreja norte-americana, no topo da pirâmide lá, com a igreja aqui no Brasil, ela explica milhões de questões. Por que, inclusive, que existe um certo padrão de pessoas em termos de comportamento, aparência, falas, na liderança da igreja? Por que é todo mundo meio robozinho? E, inclusive, é um fenômeno parecido com o que acontece numa igreja universal do Reino de Deus, onde os caras que estão nas lideranças menores imitam o Edir Macedo, já viram isso? Vários pastores da Universal que, quando pregam, imitam os trejeitos, o sotaque do Edir Macedo, para dar a impressão que todo mundo representa aquela mesma liderança. E no Adventismo rola um negócio meio assim também. Você perceber assim como que é o estereótipo do administrador da igreja adventista do sétimo dia. E geralmente eles são robozinhos para representar algo que não é deles, que vem lá de cima. E lá de cima não é do céu, nesse caso, é dos Estados Unidos da América. Então eles têm que dançar conforme a música. E quanto mais eles fizerem a política que agrada aos norte-americanos, mais os norte-americanos vão recompensá-los e vivendo em paz aí, dando a eles a liderança da igreja e tudo mais, e não cortando a cabeça de ninguém, etc. Por exemplo, um Ted Wilson da vida, se ele quisesse vir aqui tirar o Ayrton da presidência, da Associação Geral, e deixar o Ayrton num distrito, ele conseguiria fazer isso. Porque ele está no topo da pirâmide. Entendeu? Por isso, inclusive, o Ayrton tem que puxar o saco do Ted Wilson para um dia poder chegar no lugar que o Ted Wilson está. E aí ele dá as cartas. Ele ninguém mais pode puxar o tapete dele a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Que vai estar acima do Ted Wilson e do Ayrton. Pelo menos assim, né? É o que eu creio. Não sei nem se é o que o Ted Wilson e o Ayrton realmente creem. Mas enfim, entendeu como que funciona? E aí, o que acontece? Essa dominância da igreja norte-americana sobre a igreja brasileira faz com que o adventismo do sétimo dia seja essa religião de pessoas que vão angariar recursos para o norte-americano, vão querer agradar o norte-americano, vão querer se colocar numa posição de subserviência em relação ao norte-americano, e que só vai poder virar esse jogo se fizer a política do norte-americano, puxar o saco dele para tentar um dia estar no lugar dele, como no caso que é o que o Ayrton faz há muito tempo, né?
Inclusive, o detalhezinho sobre o Ayrton para você entender. O Ayrton, ele desenvolveu um pouco da ideia de que os pastores não poderiam ir nas manifestações políticas, na época que estava tendo bastante manifestação contra o PT, a favor do impeachment, aquela coisa toda, lembra? Você sabe por que o Ayrton tinha essa opinião? Não é porque ele assim, é um cara muito consciente politicamente. É porque ele não quer que chegue reclamação do ministério nos Estados Unidos. Então, olha só como que é uma coisa interessante. Lá na Conferência Geral, tem gente de todo lugar do mundo, inclusive tem gente brasileira lá. Agora imagine alguns brasileiros lá, vendo pastores nas manifestações políticas e de repente chegam lá no presidente da Associação Geral e diz: pô, lá no Brasil os caras estão indo em manifestação arruaceira, tá feia a situação lá. Isso poderia ser usado como uma arma para falar mal do Ayrton, se esse brasileiro que estivesse na Conferência Geral fosse contrário ao Ayrton. Então o Ayrton não queria dar essa bandeira para ninguém falar mal dele lá na Conferência Geral. E aí decidiu usar o Ezequiel Gomes como exemplo do que aconteceria com os pastores se eles fossem e continuassem aí nas manifestações políticas. Mesmo com isso transgredindo as leis do Brasil e da consciência e da palavra de Deus e tudo mais. Inclusive porque vários outros pastores também foram em manifestações políticas e não foram punidos da forma como eu fui punido. Por quê? Porque ele queria se resguardar de falarem mal dele nos Estados Unidos, porque ele tinha vontade de cavar o lugarzinho dele lá na Associação Geral com o objetivo de ser o presidente. Será que ele vai conseguir? Talvez sim, talvez não. Isso não pertence a mim nem a você. Pelo menos não nesse momento. Daqui 3 anos a gente discute sobre isso. Mas o fato é isso, para você começar a entender como é que funciona. Entendeu? Às vezes uma coisa que está acontecendo aqui vai influenciar lá. Por quê? Porque essa ponte de comunicação entre os diversos lugares do mundo na Associação Geral está aberta. Por isso, o que acontece no Adventismo brasileiro? Você tem que ter um líder que domine o que acontece no território para passar a impressão que ele é um bom administrador, um bom gestor, uma pessoa confiável. Aí ele tem que ficar distribuindo livrinho aí por aí para dizer que ele é missionário. Aí ele tem que fazer isso e aquilo. Tudo para quê? Para agradar o topo da pirâmide norte-americana para ver se um dia chega lá. E olha, veja que o Ayrton está conseguindo, né? Já virou secretário da Associação Geral. Será que vai virar presidente? E aí você começa a entender um pouco as coisas. E tudo vira, no final das contas, um grande jogo de poder e influência. Porque aí o Ayrton quer chegar no poder lá. E aí ele pega e angaria dízimos e ofertas através do corpo ministerial aqui e manda para lá. E ele diz, tá vendo? Aqui no Brasil nós angariamos não sei quantos milhões de dólares para vocês na Associação Geral, vocês ficarem escrevendo livrinho, ficar viajando pro mundo, ficar falando bobagem, tipo Ted Wilson e etc. Olha como nós somos fiéis. Oh, parabéns, pastor. E vira só essa politicagem entre a pirâmide brasileira e a pirâmide norte-americana, tá? Isso aqui que eu estou colocando para vocês é, obviamente, um retrato resumido, um pouco caricato, né, é verdade, de uma relação complexa de influência, de poder, de dominação, de política, de recursos, de angariação de recursos, né, onde a Associação Geral vai tirar dinheiro do mundo todo para ficar nessa ilusão que é uma igreja maravilhosa, que está cumprindo a missão, e no final simplesmente é uma pirâmide organizacional, onde existe imenso poder no topo da pirâmide, altíssimos salários, gente rica, milionária, etc., inclusive o senhor Ted Wilson, etc., 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 que basicamente se sustenta angariando recurso de uma base ampla de pessoas no Brasil, na África, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, onde for que o adventismo está sendo pregado. Outro alerta, entretanto, para depois a gente continuar da melhor forma possível a nossa série. Eu estou colocando isso dessa forma, mas eu não gostaria de passar a impressão para vocês que eu enxergo o Adventismo do Sétimo Dia meramente como um charlatanismo religioso, uma pirâmide financeira feito para tirar dinheiro de trouxa e dar para o Ted Wilson. Existem esses elementos na igreja, tá? Mas eu não creio que o Adventismo do Sétimo Dia se resuma a isso. Nós vamos falar extensamente nessa série sobre toda a estrutura financeira do Adventismo, valores de pastores e salários e auxílios,
livro de praxe, nós vamos mostrar exemplos, vamos mostrar contra-cheque, vamos mostrar para vocês como é o adventismo na prática e na realidade, de forma embasada e irrefutável. Mas o adventismo não é meramente uma piramidezinha financeira, é uma religião que tem joio e trigo dentro dela, tem coisas boas e coisas ruins, e a gente não vai só focar nas coisas ruins, mas vamos tentar fazer o tratamento mais transparente, mais honesto, mais claro, para você entender como as coisas de fato funcionam. Que é um conteúdo que você nunca viu e nunca vai ver, a não ser que eu produza. Que nunca ninguém vai falar para vocês o que eu vou falar, ok? E eu digo isso não é para me exaltar, é simplesmente para deixar claro para vocês e para qualquer vagabundo da organização que estiver assistindo que aqui vai existir transparência, porque lá não existe. Lá o que existe é corrupção e politicagem, ok? Ainda que também é verdade que a gente não pode tomar o ministério por completo unicamente com base na liderança mau caráter. Tem muita gente boa na estrutura organizacional adventista, pessoas honestas, bem intencionadas, que amam a Cristo, que amam o semelhante e etc. Mas infelizmente, né, a maioria dos top leaders são realmente pessoas assim lamentáveis em termos de caráter, em termos de postura, em termos de entendimento das coisas. E a gente vai dar nome aos bois, a gente vai falar claramente sobre tesouraria, a gente vai falar claramente sobre as questões todas, tá bom? Inclusive com documentos, com base, com tudo mais. Mas eu não quero passar a impressão para vocês que o adventismo se resume nos problemas. Nós também vamos falar de como entender tudo isso, né? Porque no final das contas, como eu sempre digo, né? Por exemplo, quem ganha 10 mil reais por mês na igreja poderia ganhar 20 mil reais por mês no serviço público. Por que está trabalhando na igreja e não no serviço público? Não é só uma questão de grana. Rola muito interesse financeiro na igreja, claro que rola. Mas não é só isso. Existem todas as questões psicológicas, espirituais da religião. E a religião pode ser um super bem se você tiver uma religião saudável, e ela pode ser um super mal se você tiver uma religião doente. E dentro das igrejas, de forma geral, e o adventismo não é uma exceção, tem pessoas que vivem a sua religião de forma saudável e outras que vivem de forma doente. E a gente vai tratar os dois aspectos dentro do adventismo. Naturalmente, a gente tem um pouco a tendência de se concentrar nas questões negativas, também por questões bem complexas da psique humana, como por exemplo assim, imagine que eu estou aqui dentro desse estúdio gravando essa aula aqui para vocês. Tem um monte de coisas aqui, ó. Tem uma garrafa de água, tem um tripé, tem luz, tem o fundo aqui do chroma key. Vamos pensar que aparecesse uma aranha ali no cantinho. A minha atenção seria chamada para aranha, porque é algo que poderia me causar algum tipo de dano, se fosse uma aranha venenosa. Então, às vezes, mesmo tendo um monte de coisa ao nosso redor, a gente se concentra no negativo, porque o negativo coloca a nossa existência em risco, né? Então, nós vamos falar bastante de coisas negativas do adventismo, porque essas coisas colocam o adventismo em risco. Um Ayrton Killer da vida, um Ted Wilson da vida, colocam o adventismo em risco, literalmente. Então a gente precisa falar dessas coisas. Mas não quer dizer que o adventismo se resuma no Ted Wilson, no Ayrton Killer, senão Deus nos livre e guarde, né? É isso. Então, assim, entendam essas relações de poder entre os norte-americanos e os brasileiros, que gera essa necessidade dessa subserviência política, financeira, econômica, dessa exploração, né, dessa pirâmide que é criada e dessa relação entre as diferentes pirâmides na divisão sul-americana e na associação geral, para vocês realmente começarem a ter um quadro um pouco mais completo de como que a banda toca. Creio eu que no próximo vídeo a gente volta a estudar os regulamentos eclesiástico-administrativos. Até lá, se Deus quiser. Um abraço.